O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar com uma pergunta. Eu queria que você fosse muito sincero, muito sincera, não comigo, mas muito sincero, muito sincera com Deus. Quem que está aqui nesta assembleia, ou que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que acredita com sinceridade: eu amo a Deus? Levanta a mão. Olha, parece um aplauso do padre. 100% estão declarando que ama a Deus. Quem, com sinceridade, do mais profundo do seu coração, ama o seu irmão? Não tem nada contra ninguém, está 100% quites com Deus. Levanta a mão. Diminuiu, padre, ó. Olha, não sou eu que estou falando, viu? Eu vou pegar o texto bíblico para você não ficar bravo com o padre. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto, odeia o seu irmão, sente raiva, mágoa do seu irmão, é um? Será se você é um mentiroso? Será se você é uma mentirosa? Eu perguntei a você, quem ama a Deus de verdade? E que de verdade? Deus, Ele nos dá chance. E quem sabe que nessa missa é a chance para você dar o salto em direção a essa pessoa. Quem sabe? Não perca a oportunidade, filho. Não perca a oportunidade. Deixa cair por terra essa palavra sentimento. Se você for esperar sentir, você nunca vai amar. Amar, perdoar é decisão. Vamos repetir? Perdoar é decisão. Repita. Você precisa querer decidir. Você precisa, dentro do seu coração. Nós estamos iniciando uma Revolução Jesus. Que o mundo lá fora
tem feito com a nossa juventude. Olha como que o mundo tem educado os nossos jovens nos seus relacionamentos para com os pais. Tem jogado e jogado pesado. Pesado. Ou tem jogado os pais contra os filhos. Uma vez, padre, uma senhora começou a falar comigo no atendimento e vomitou sobre o filho. Falou. E eu fiquei escutando. Eu disse para ela no final: eu tenho uma solução para a senhora. Ela olhou assim para mim. Eu falei: se eu fosse a senhora, eu mataria esse menino. Ela tomou um susto tão grande. Padre! Falei: desde que a senhora sentou na minha frente, a senhora só falou mal dele. A senhora não falou nada de bom. E eu conhecia o filho dela. Nada de bom. A senhora não tem coragem de matar? Claro que não, padre. Então, se a senhora não tem coragem de matar, pelo menos se una a mim e eu me uno à senhora, e nós rezaremos por ele. Nós rezaremos por ele. Quem sabe que pelo movimento da oração Deus faça alguma coisa? Filho, nós estamos neste mundo que tem nos sufocado. E se a gente não abrir os olhos, a gente vai ser a próxima vítima dessa experiência, desse sentimento ruim. E hoje, São João, na primeira leitura, também vai dizer para nós, olha que lindo: e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. A nossa fé. Para as nossas experiências em direção ao outro, nós precisamos também nos alimentar com esse sentimento de fé. Na direção do outro. Pedir a Deus a graça de avançar no relacionamento. Meu Deus, um homem que morou nessa comunidade, que fundou essa comunidade, em inúmeras pregações, ele motivava os fiéis a dar respostas a Deus. E eu lembro do padre uma vez pregando a respeito desse nosso relacionamento com o outro. O padre ensinou a assembleia a rezar um terço, pedindo a Deus a graça da gente amar o outro. E aí na bola grandinha, no lugar do Pai Nosso, o padre mandava a gente rezar assim. Todo mundo conhece: Jesus manso e humilde de coração. Aí na conta da Ave Maria, o padre mandava a gente rezar assim: Jesus que o ame e perdoe. Aí você coloca o nome do fulano ou da fulana. Vamos fazer só 10 vezes. Aí pense em alguém, tá? Já que você não levantou a mão, deve ter alguém para você ajustar os ponteiros. A gente vai falar: Jesus que eu ame e perdoe. Aí faz o silêncio, tá bom? Jesus que eu ame e perdoe. Jesus que... Aí nome da pessoa: Jesus. 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 Que eu me perdoe. E olha, filhos, eu já fiz essa experiência de rezar e colocar reticências na frente, pessoas. Mas também já colheu o fruto da oração, graças a Deus. Porque tem realidades que a gente precisa dessa experiência de fé para avançar. Para avançar na direção do outro. João, escrevendo a comunidade cristã, essa comunidade fundada por ele, conhecida como comunidade joanina. Claro, ele está escrevendo à comunidade uma carta, chamando a comunidade a atenção, porque no seio da comunidade algumas pessoas começaram a se rebelar, começou a nascer uma erva daninha ali, que são heresias.
E aí algumas pessoas começaram a seguir esses heréticos. E João vai escrever toda a sua primeira carta, chamando a atenção da comunidade para não cair nas heresias, que naquele momento já é presente no seio da comunidade. E aí João, ele começa a sua carta, que nós acabamos de ouvir no dia de hoje, chamando a atenção da comunidade. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Os gnósticos, presentes no seio da comunidade, eles acreditavam que eles chegariam ao conhecimento de Deus por meio a experiência de Deus por meio do conhecimento. E aí João já diz à comunidade cristã: não fomos nós que amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro. E eu preciso reconhecer dentro do meu coração que Deus me amou. Aí ele vai dizer à comunidade: nisto se manifesta o amor. De que forma? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nele nós nos encontremos nessa experiência de amor. Olha, Ele nos amou tanto, que aceitou voluntariamente morrer numa experiência de amor, demonstrando ao Pai o quanto eu e o quanto você somos amados. João vai apresentar para nós o coração da fé cristã. E vai apresentar no começo não como uma regra, que preciso, nem como uma obrigação. João, ele vai chamar a nossa atenção para essa verdade desse Deus que nos amou em Jesus Cristo. Eu fui, você foi, nós, igreja, fomos amados. O amor de Deus não é uma ideia. Não, o amor de Deus é uma ação concreta. Ele demonstrou concretamente o quanto Ele me amou, o quanto Ele amou você. De que forma nós visibilizamos? Ele entrou na nossa história. Ele se encarnou. E ao entrar na nossa história, Deus, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, ninguém fica fora do alcance desse amor, em Jesus Cristo. Uma vez que o Verbo se fez carne, uma vez que o Verbo entra na nossa história, Deus agora, Ele quer que o amor dEle em Jesus seja experimentado por todos os homens. Os homens daquele tempo, os homens deste exato momento, os homens de hoje e aqueles que ainda nasceram. Que experimentem desse amor, que façam uma experiência concreta. Esse amor que vai gerar em nós, como diz São João, força e vitória. Força. Força para quê? Para resistir a esse mundo. Que mundo, Padre? Não o planeta, não as pessoas, mas esse mundo que infelizmente ele acabou sendo deformado pelo pecado. E a partir do pecado, os homens e as mulheres começaram a se afastar de Deus, a se distanciar de Deus. E Deus, para resgatar o homem que tinha se distanciado, Ele faz com que o seu Verbo se encarne, se torne gente,
para aproximar o homem novamente de Deus. O que te afasta de Deus hoje? O que distancia o teu coração de Deus hoje? O que afasta o coração da nossa juventude hoje? Olha os meios que têm afastado você. Essa semana eu ouvi no Google, eu não li a matéria porque estava sem sinal de internet, mas um grupo de jovens de uma universidade dos Estados Unidos decidiram ficar uma semana sem isso aqui, ó. Eles vão contar o resultado. Eu nem consegui ler a matéria por causa que eu não abriu, mas já me chamou a atenção só a experiência de ficar 5 dias sem esse aparelhozinho. Quantos dias você conseguiria ficar sem esse aparelho? É uma fonte de informações extraordinária, mas também é uma fonte de deformação. Forma, mas ao mesmo tempo deforma. E diga: padre, fala, padre, não é só a juventude não. Nenhum de nós estamos isentos desse aparelho. Estou errado? Gente que rezava demais, hoje já não reza mais nada. Fica mais tempo debruçado aqui do que na presença de Deus. Aliás, tem pessoas que não conseguem mais viver sem isso aqui. É uma parte do corpo. Pode esquecer tudo, esquece Bíblia, esquece texto, mas celular não esquece. É esse mundo que foi propagando ideias, e entre as ideias propagadas, que nós não somos amados por Deus. E olha quanta gente que não se sente mais amado por Deus, que a vida não tem mais sentido. Aí vai impregnando na nossa juventude um sentimento de morte, por causa de celular. Eu nunca tinha escutado isso, primeira vez na minha vida, padres. Meninos de 9 anos, 10, 11, dando entrada em hospitais em São Paulo porque tentaram suicídio. Tentaram suicídio. Pessoas com a cabeça fraca que vão sendo treinados para se distanciar de Deus. É essa fé que vence esse mundo que tem cada vez mais, não, repito, o mundo planeta, o mundo criado por Deus, o mundo pessoas, não, tudo isso é querido por Deus, e nós professamos na nossa fé católica, todo domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, Ele que criou, mas esse mundo ele foi deformado, e é pela fé que nós iremos vencer. Só pela fé que eu e você iremos vencer esse mundo que tem impregnado na nossa juventude o medo. Observa o pecado. Meu Deus do céu. Você anda nas ruas e as meninas estão quase que peladas. Estou mentindo? Quase que peladas, é umas roupas tão curta, tão curta. Não sei que leva essas meninas a vestir essa, não é para ser cobiçada, deve ser. Olhada, observada. Só pode. Ou se não é uma roupa curta, é um short apertado que parece estar estourando a pessoa. Mas ela está ali. Vai impregnando um comportamento estranho. E as pessoas vão caindo de cabeça nesse comportamento estranho. Vão aceitando. Olha a mentira. Aliás, já começa lá de Brasília os mentirosos, né? Aí vai descendo a mentira. Aí a mentira esparramou. Olha a corrupção que estamos nesse mundo, meu Deus do céu. Olha o que fizeram com os nossos velhinhos. Assaltaram os nossos velhos em bilhões. Como viver num mundo onde é essa realidade o tempo todo?
que nós a enfrentamos. E olha que interessante, a fé, ela não nos tira dessa luta. O que ela faz conosco? A fé, ela nos dá certeza que nós não estamos só nesse combate. Essa é a certeza, nós não estamos só nesse combate. Nós somos homens alimentados de fé. Até para resistir a essas realidades, nós precisamos cada vez mais sermos homens e mulheres de fé. Rezar, dizendo a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para a gente poder continuar. Que se a gente olhar pelo olhar simplesmente da razão, a gente vai olhar e vai dizer para nós mesmos: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, Padre. Olha, já tentamos de tudo. Olha, já foram mais de 15 internações em clínica e não resolveu, Padre. Essa hora nós somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. Não nos tira da luta, porém nos dá força para vencermos nesse combate. Nos dá certeza que nós sairemos deste combate vencedor. E olha, filhos, não é só você não. Eu olho para a minha realidade de família e fico pensando: meu Deus, o que será dos meus? Para mim acho que é mais doloroso, porque eu acho que eu sou um pouquinho diferente, que eu sou padre. Mas é o mesmo sistema do mundo. E isso aqui, missa, ignoram, estão nem aí, querem nem saber dessa palavra chamada igreja. E cada vez mais o mundo vai colocando feiuras com relação à igreja, para distanciar mesmo. Porque quanto mais apresentar feiura da igreja, fraqueza de pessoas da igreja, desculpa, mais a gente vai afastar eles. Aí eles não querem saber mesmo. E como se comportar desse mundo maluco? Pela fé. É por ela que eu e você vamos voltar a nos sentir amados por Deus. E ela vai nos dar força para vencermos essas realidades. Sem ela a gente não consegue. É pela fé que eu jamais sou definido pela palavra fracasso. Se eu continuar crendo, eu verei. Eu verei. Eu verei a salvação num aqui, a salvação no outro ali, mas ela vai acontecendo. O que esse mundo faz? Ele oferece um amor passageiro. Só que Deus oferece a mim e a você um amor que permanece. O que esse mundo faz com a nossa juventude, com você? Exige uma perfeição. Olha para as suas igrejas da sua cidade e compara a igreja e depois coloca do lado da igreja as academias. Vê quem mais é frequentado certos horários. Porque exige que o homem, que a menina seja perfeita. Aí tem que trabalhar o corpo, aí tem que trabalhar a pele, tem que trabalhar o cabelo, tem que trabalhar. E as pessoas vão entrando nessa com tudo. Não que nós não devamos, nós não podemos assimilar essa propaganda do mundo. Recomendo, quem está com a saúde aí em altos e baixos, talvez uma academia te faça bem. Perder os quilos para controlar a pressão, a diabetes. Mas enquanto o mundo te oferece perfeição, nosso Senhor te oferece misericórdia. Te chama a misericórdia. Ele vai impregnando na nossa juventude uma felicidade rápida. Tudo muito rápido. Só que Deus, Ele vai apresentar para a nossa juventude uma vida verdadeira. Que quem encontra,
encontra um tesouro. Repito, filhos, avancemos a partir de agora, dessa fé que vence o mundo, dessa fé que nos ajuda a progredir na direção do outro. Eu fiquei tão feliz quando eu aprendi com um sacerdote que veio dar uma formação na Canção Nova da Itália, porque eu ficava pensando, meu Deus, se eu tiver que amar as pessoas a partir de sentimentos, eu estou perdido. Porque eu não sinto. Com sinceridade. E aí eu comecei a entender que eu precisava avançar na direção do outro, primeiro por amor a Deus e depois por decisão. Para os jovens que estão aqui, como vocês, eu também não tive um relacionamento fácil com meu pai. Não tive. Eu fui profundamente distanciado do meu pai. Para mim, ele tanto faz como tanto fez. Se tivesse em casa bem, se não tivesse bem, era bem melhor. Crescido com essa mentalidade, com esse pensamento, com esse sentimento. Papai vai ficando velho. Além disso, alcoólatra. Eu tinha vergonha dele quando ele bebia. Cidade de 3.500 habitantes. Todo mundo sabia que ele estava bêbado. Aí a notícia corria rápido. Aí chegava aos meus ouvidos, teu pai está caído lá de bicicleta. Na hora que chegava aquela notícia, para mim era uma facada no peito. Falava mal da gente para os outros, lá de pequeno, todo mundo sabia da nossa história interna. Quando não bebia, ele era um silêncio, mas bebia, falava demais. E eu fui só me alimentando desse sentimento ruim. Aí entro nessa Canção Nova, com 25 anos de idade. E aí vou escutando que tem que perdoar, que tem que perdoar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou perdoar? Eu não tenho coragem de ficar no meu pai e dizer, papai, eu te perdoo, papai, eu te amo. Eu não tenho essa coragem. O que eu faço, Jesus? Aí eu comecei a entender que eu poderia fazer na direção do meu pai gestos que expressassem mais do que a boca. Porque se eu fosse expressar por gestos, ou até mesmo verbalizando, eu não ia conseguir. Pela história. Eu comecei a gesticular. Aí eu fazia esse esforço para demonstrar para ele. Papai, o senhor quer almoçar? Quero, meu filho. Espera um pouquinho que eu estou pegando sua comida. Não, espera aí. Era meu gesto de levar a comida até o sofá para ele. Precisa mais de alguma coisa, papai? Eu queria uma banana. Espera aí que eu vou pegar a banana. Eu ia tentando demonstrar. Ia de férias, levava uma lembrancinha. Nós nos abraçávamos na hora que eu chegava. Sua bênção, pai, dava um abraço na hora de sair. Aquele abraço xoxo, sem muita expressão de sentimento. Papai morre. Ele no caixão. Eu disse para a minha comunidade cristã ali, irmãos, todo mundo conheceu esse homem aqui, ó. Eu não vou aqui agora jogar confetes em cima dele, porque ele morreu. Ele era o que vocês viram. Mas graças ao bom e amado Deus, nos últimos dias da passagem dele, ele roubou o céu. O que eu mais pedi a Deus, essa é a fé que vence o mundo. Nos últimos dias, papai recebe do sacerdote, filho dele, a unção dos enfermos. E entra no céu. E o filho dele, padre, corre risco de ir para o inferno. Se eu não amar. De verdade. Papai que não foi religioso, está no céu. E o filho dele que é padre ainda corre risco de perder a eternidade.
se eu não colocar o mandamento em prática. Essa é a fé, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele vai ser salvo? Meu Deus, eu não consigo rezar por ele, não consigo impor as mãos sobre ele, eu não consigo pedir o batismo do Espírito Santo. Sonhava para alguém fazer isso na vida dele, ou rezava para que alguém fosse na minha casa e dissesse, eu quero rezar pelo seu pai, e ali acontecesse uma transformação rápida, como eu vejo na vida de tantas pessoas acontecer. Aguardar e nada. O que me restava? A fé. E eu comecei a rezar. Eu disse para Jesus um dia, eu vou dar o meu 100% na missão, mas salva a minha família. Ele é fiel. Já salvou primeiro. Queria que você aplaudisse isso. Essa é a fé que vence, que vai além de sentimentos, sentimentalismo. Olha, repito, se eu tivesse que expressar pela boca eu te amo, e isso fosse a demonstração, eu não ia demonstrar nunca, porque não tinha esse ambiente para dizer eu te amo, mas ambiente para eu expressar sempre teve. Aí eu peguei o ambiente que dava a possibilidade de expressar e fui expressando. É a fé que vence, que me faz vitorioso, que me faz forte. Para mim, quando o papai morreu, foi a maior alegria do mundo, porque essa passagem final dele, meu Deus. Minha irmã me ligava dizendo, padre, papai aceitou Jesus. Eu fiquei tão feliz. Padre, papai acolheu Nossa Senhora. Foram os 6 últimos dias de passagem. Aí quando eu cheguei no hospital, ele estava já... Cheguei perto do ouvido dele e falei, papai, se o Senhor precisava do meu perdão para o Senhor partir, o Senhor está perdoado. Tudo que aconteceu entre nós, o Senhor está perdoado pelo Padre. Mas eu também quero te pedir perdão, Pai. Não sei se o Senhor está me ouvindo, mas se eu magoei o seu coração, se eu fiz alguma coisa contra o Senhor, eu queria que o Senhor me perdoasse. Aí depois que eu terminei esse momento, eu falei, São José, agora pode levá-lo. E disse, papai, vai em paz. 1h da manhã ele foi. Foi uma alegria na minha alma de viver essa fé que vence o mundo, que me fazia olhar para um homem perdido, me fazia olhar para um homem que, se morresse naquelas condições, eu ia dizer, foi para o inferno, a partir de uma doutrina que eu vivo, católica. Mas a minha fé me fez ver, a partir da fé, realidades que eu jamais imaginaria. O seu estar sentado aí, jovem, adulto, não é em vão. Mira na fé, porque essa é a fé que vence o mundo. Está ficando de pé, filho? Nós queremos pedir ao Senhor esta graça, a graça de poder investir nesse dom que se chama dom da fé. Eu queria que você derrubasse do seu coração essa fé sentimentalista. Derruba ela, joga ela fora e fica com a fé verdadeira, que não está envolta a sentimentos, que não precisa de um termômetro de medição, se ela está alta ou se ela está baixa. Não existe esse termômetro de medição. Existem experiências que na hora você, pela fé, dá um passo. Porque se fosse pela tua razão, você não daria o passo, mas pela tua fé, você dá o passo. Vai um pouco além. Eu fico invejoso quando eu vejo, hoje não, mas eu ficava invejoso quando eu via jovens assim. Tem 2 meninos ali atrás, o pai não tá, o pai, mas a mãe não está não. O Bruno mais o Bernardo estão lá atrás, e a noivinha. Mas o relacionamento dos dois com o pai, a forma que ele se relaciona com a mãe, e eu fiquei esses dias olhando e admirando. Falei, se todo jovem tivesse esse tipo. A mim me fez muita falta. Muita falta. E eu era um poço de carência, carente de abraço. Depois, primeiro eu não queria que ninguém me abraçasse. Eu entrei para a canção, eu comecei a abraçar. Eu queria o meu abraçador, até demais. Aí tive que me controlar para abraçar de menos. Porque é a fé, filho, que vai nos trabalhando em nós. Cantem, filhos. Sim.
E reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então Seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, Quando eu falar que seja você, no meu caminhar, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja que você, seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. se não for para viver assim, Se não for pra viver nem assim, quero eu viver. nem quero viver. Então, Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. dá-me um coração semelhante ao teu, Coração semelhante ao teu, enche-me de ti. até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, dá-me um coração semelhante ao teu, dá-me um coração semelhante ao teu. enche-me de ti, Enche-me de ti, até até transbordar. transbordar. Para que quando eu falar que seja você, que no meu andar que seja você, Que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja que você, seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as se não sou for para viver assim, Jesus, se não for pra viver assim, nem quero eu nem viver. quero viver. Erga seus braços, vai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Dá-me um coração semelhante ao teu. dá-me um coração semelhante ao Enche-me teu. de ti, Enche-me de ti, até até transbordar. transbordar. Até transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Enquanto o ministério vai solando, eu vou voltar à primeira pergunta. Quem que você precisa amar? Pensa, coloca a sua mão agora sobre o seu coração. Nós queremos sair dessa igreja não mais como mentirosos. Não. Nós repudiamos, nós rejeitamos. Se há uma realidade que o mundo tem impregnado em nós, é a mentira. E São João está dizendo a nós, de uma forma muito rasgada, desculpa o termo, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Nós não queremos comunhão com a mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Nós não queremos comunhão com o diabo. Nós queremos comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Por pior que tenha sido a tua experiência, filho, jovem, por pior que tenha sido a tua experiência com alguém da tua família, dê um salto hoje. Fala para o seu coração: coração, eu quero amar fulano de tal. Eu quero amar fulana de tal. Talvez seja uma ex-namorada, um ex-noivo, um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-patrão. Talvez seja um sacerdote, talvez seja um bispo que te magoou, teu melhor amigo, a tua melhor amiga que te traiu, puxou teu tapete. O Senhor está te chamando hoje a dar um salto, filho, a dar um salto. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Perdoa, filho, dê um salto hoje, dê um salto. Diga para o seu pai, já faça o exercício aqui, ou para sua mãe, para aquela pessoa que você está memorizando: eu te perdoo. Que eu ame e perdoe você, fulano. Que eu ame e perdoe você, fulana. Que eu ame e perdoe você, fulano. Que eu ame e perdoe você, fulano. Nós queremos sair da mentira.
Diga comigo com a mão no seu coração: Senhor, eu renuncio aqui na tua presença, dentro desta Eucaristia, a Satanás, autor de todo o mal, autor do pecado, autor da mentira. Eu não quero mais comunhão com o mentiroso. Eu rejeito a mentira na minha vida. Eu escolho a verdade, e a verdade é o Senhor. Eu escolho a vida, e a vida é o Senhor. Eu quero comunhão contigo, Senhor. Eu quero andar na tua obediência. Eu quero andar na tua fidelidade. Eu quero, Senhor. Dá-me a graça. Dá-me a graça. Pega na mão do seu irmão. Para mais uma vez você vai dizer: para que quando eu falar que seja você. Vai. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, que quando eu voltar que seja você, que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque da minha mão, nas tuas mãos que sejam as tuas. Se não for para viver assim, se não for pra viver nem assim, quero viver. eu nem quero viver. Pega mais alto o braço do seu irmão, declara, vai. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração, Dá-me um Senhor. coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. Enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Mais uma vez, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Você que ora no Espírito, deixa que o Espírito de Deus ore em você. Deixa que o Espírito de Deus lhe capacite. Essa capacitação, ela vem do céu, ela vem de Deus, ela vem do alto. A fé é nos dada por Ele, é um presente da parte de Deus para nós. Senhor, dê à igreja aqui reunida, a igreja que nos acompanha pelas mídias, pelos meios de comunicação, Deus, dê à igreja o dom da fé, uma fé que leve a igreja católica a ir além dos seus relacionamentos, a não parar na miséria do outro, a não parar na fraqueza do outro, a não parar no pecado do outro. Dá a nós a graça, Deus, a graça de ir além, Senhor, gera em nós uma verdadeira revolução, a revolução do amor. Homens e mulheres que optam em amar, primeiro amar o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, e em segundo plano amar o próximo como a nós mesmos. Dá-nos esta graça hoje, Jesus, a graça de avançar na experiência de amor, a graça de acreditar que a fé não nos tira da luta, mas nos dá a certeza da vitória que vence o mundo, da vitória que vence a essas realidades. Dá-nos esta graça, ora mais alto, vai, com liberdade, solta a sua voz. O Senhor vai fazendo cair as escamas dos olhos daqueles que se encontravam cegos, que não queriam ver, Senhor, que não queriam enxergar o outro, que passava virando o rosto, que passava pulando a calçada. Senhor, abre os nossos olhos
e nos dê a graça de ir além, de ir além. Senhor, seminaristas que foram machucados por formadores, por reitores, dê a graça de avançar, Senhor. Pessoas que foram abusadas, Senhor, dê a graça de perdoar o abusador, por mais difícil que seja. Dê a graça, Deus, dê a graça, Jesus. Vem nosso auxílio, vem nosso socorro, vem nosso socorro. Auxilia-nos, auxilia-nos nesta hora, Deus. Ajuda-nos. Simiri manda la la bala, manda la la canda la la bari balae. Siviri manda ele canda la la bari balare, manda la la bala mandou. Simiri manda la la bala mandou. Vem curando os nossos corações, Deus. Cura corações saudosos, corações que sentem saudades, até de amizades que foram rompidas. Eu era tão amigo do meu cunhado, da minha cunhada, eu era tão amiga da minha nora, da minha sogra. Senhor, vem reconstruindo irmãos que se separaram por causa de herança. Capacita o perdão, Deus, capacita o perdão. Pessoas que foram marcadas pela agressividade do pai, da mãe, e que ainda trazem no coração ressentimentos, mágoa, raiva. Senhor, vem nosso auxílio. Senhor, vem meu auxílio. Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Eu, quando cheguei na Canção Nova, como eu falei para vocês, uma das coisas mais difíceis para mim era abraçar as pessoas. Eu tinha uma certa repulsa. Já disse isso a ele. O grande patrocinador da minha cura de abraço chama-se Wellington Jardim, o Eto. Ele me marcou com um abraço que ele me deu. Ele era bem barrigudo, bem grandão, mas bem barrigudão. Naquele dia eu acho que ele me pariu para Deus, naquela barrigona, porque ali saiu um padre. Eu nem era padre, um seminarista novo. Um abraço, aquele abraço, não sei explicar, para mim foi algo sobrenatural, que me curou. Aí eu fiquei muito abraçador, já abraço demais. Se existe algo que eu impregno nos jovens sarados, eu fico o tempo todo batendo na tecla. Abraça, 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 abraça. Porque se me fez bem, deve fazer bem para outras pessoas. Por isso aproveita, dê um abraço em duas pessoas, está perto de você. Seja um abraço curativo. Estenda suas mãos aqui para o altar. Coloca o nome do seu papai aqui, ó. Quem vem à missa comigo sempre vai escutar isso. O nome do seu papai, o nome da sua mamãe, o nome dos seus irmãos. Se você tem filhos, o nome dos seus filhos, papai e mamãe aqui, ó. Genro, nora, sogro, sogra, nome do seu cunhado, cunhada. Vai entregando eles aqui. Nome da vovó, do vovô. Se você lembra dos seus netos, entrega eles aqui no altar. Essa é a fé que vence o mundo. Acreditar que um dia, de tanto ofertar, Deus vai transformar essa oferta em sacrifício de louvor.